Ah! Saudações! Eu sou o Sr. Denadai e este é o Jardim de Prata. Esse vídeo, além de ser o primeiro vídeo do canal, ele traz consigo um problema que é o causador de todos os outros problemas do Brasil. O Brasil tem vários problemas, mas todos são frutos de um mesmo problema. E esse problema é a falta de justiça, a ausência de justiça em que vivemos nessa nação. A justiça, claro que temos diversas outras questões a serem tratadas, como por exemplo a saúde, a educação, a segurança, a economia, a falta de saneamento básico, mas nenhum deles é tão grave quanto o problema de justiça. E todos eles são indiretamente ou até diretamente ligados a esse grave déficit que temos no país. Você duvida? Então veja bem, problemas econômicos. Por que temos problemas econômicos? Além de, obviamente, da péssima gestão, o Brasil não é um país lá muito bom de se investir, não tem lá tanta transparência. O Brasil é literalmente uma caixa de surpresas. Nunca sabemos o que vai sair dos tribunais. Você pode alegar que o problema é a educação, mas isso também é consequência principalmente dos políticos corruptos e de má gestão. O Brasil é um dos países que mais investe em educação, só que, infelizmente, os nossos gastos são horríveis. A gente não sabe investir esse dinheiro. O resultado é alunos que não sabem o básico, saem da escola analfabetos funcionais, professores que recebem, para ser eufemista, uma mediocridade de salários. E esses políticos, eles sempre saem impunes de qualquer artimanha que eles façam, de qualquer imprudência ou até mesmo negligência de seus deveres. Pois eles mesmos fazem as leis que eles sabem que não vão afetá-los, que não vão colocá-los atrás das grades. E mesmo se colocar, sempre vai ter um juizinho que vai liberá-lo. Esses mesmos políticos que ferram com a nossa educação diariamente, também ferram, por exemplo, com a saúde. Quantos hospitais, postos têm medicamentos faltando, condições básicas não atendidas, mas, ao mesmo tempo, esses mesmos políticos viajam de jatinhos, têm diversos auxílios e podem fazer o que quiser, além dos seus famosos super salários. Um ponto importante a ser destacado é que foi observado um crescimento muito grande no foco do Brasil na proteção dos direitos humanos, o que até em si é louvável. Só que o problema é que se você focar apenas nos direitos, você esquece muitas vezes dos deveres. Não que enfrentar o preconceito não seja importante, mas a partir do momento onde o povo passa fome, eu acredito que existem prioridades. O problema está na legislação. Leis que simplesmente mostram que vale a pena ser criminoso. Não há punição severa pelos seus atos criminosos cometidos. Mas então como que se resolve esse problema? Bom, não existe uma resposta simples, não existe uma varinha mágica, mas talvez um começo seja a alteração da legislação. É preciso colocar medidas mais severas, é preciso ter um punho de aço, é preciso ter uma posição mais firme para poder peitar as barbáries que esses criminosos fazem. Bom, já que determinamos o problema, vamos para o próximo passo. Quais são as causas desse problema? Eu acredito que seria de extremo mau caráter apenas colocar a culpa nos juízes e nos profissionais do direito. Colocar a culpa simplesmente nos juristas, naqueles que atuam diretamente todos os dias no Poder Judiciário.
Porque realmente existem muitas pessoas preocupadas, boas e eficientes em suas profissões que trabalham nessa área. Infelizmente, o problema, talvez, e na verdade não só talvez como mais estrutural. O problema é mais em como funciona o sistema. E, apesar de a luta por direitos humanos ser extremamente louvável, houve uma verdadeira negligência com os direitos humanos das vítimas. Um pai que sai trabalhar às 7 horas da manhã para trazer o pão de cada dia para casa, para a sua esposa, para seus filhos, e infelizmente é assaltado e morre nesse assalto, o Estado não vai lá cuidar da família dele. Mas o mesmo ladrão que extrapolou os limites do roubo e transformou esse roubo num latrocínio, esse vai receber pensão reclusão. Não ele, sua família, né? A família dele vai ficar amparada, mas e a família do coitado que perdeu o pai? Acho que isso não é um problema para o governo, né? Outra questão que merece ser destacada é uma disparidade muito grande na mente dos políticos, dos ministros e de pessoas da elite do funcionarismo público, né? A realidade deles é muito diferente da realidade do coitado do padeiro, do faxineiro e de todo mundo que é comum nessa sociedade, né? Dos pequenos. Eles vivem numa realidade que parece que às vezes eles querem governar a Suíça, a Noruega, não lida com problemas do Brasil. Estão muito mais preocupados com resolver futilidades do que resolver o problema da segurança pública. Eles ficam muito mais preocupados em lidar com problemas de preconceito do que pensando que no Brasil ainda existe um grave risco de fome. Uma grande quantidade da população vivendo abaixo da linha da pobreza. Mas por que existe tanto essa discrepância da mentalidade dos altos funcionários públicos com o povo? A razão disso está no como eles vivem. E não só, mas como eles têm experiência de vida. Um juiz, um promotor, muitas vezes veio de família que já estava ligada ao direito, ou com uma renda média alta, no mínimo classe média, que teve estudo em uma escola particular, fez uma universidade boa, porque passou em uma universidade boa, e após isso concorreu a um concurso público, o qual foi aprovado. Eles nunca passaram pelo que o povão pobre e sofrido passa. Bom, claro que existem exceções de pessoas que vieram de baixo e com muita labuta, muito esforço, noite sem dormir, conseguiram chegar ao topo. Mas infelizmente, não é a maioria. Se o problema de justiça não for resolvido, o Brasil vai virar um narco-estado dominado cada vez mais por facções criminosas, o que já é realidade em várias cidades brasileiras. Também vai continuar sendo dominado para sempre por políticos corruptos, canalhas, que quando é para eles é do bom e do melhor, mas quando é para o povo, nem as migalhas do pão eles jogam.